Hoje estamos aqui recebendo o Edson Molinari, ele é da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, merece todo o nosso aplauso, hein? Porque com corte de verba, com pouco pessoal, está fazendo um trabalho excelente. Parabéns, obrigado pela presença. A gente agradece pelo convite, né? Abraço aí os telespectadores, nos colocamos à disposição. Nosso pessoal hoje tem feito um trabalho, né, bastante significativo nas rodovias, né, no combate ao tráfico de drogas, na redução de acidentes de trânsito. Apesar de toda essa crise que nós estamos passando, graças a Deus a Polícia Rodoviária Federal tem trazido resultados significativos para a sociedade e na melhora da condição de segurança na rodovia. Por falar nisso, eu vou até inverter aqui minha pauta. Vou começar falando sobre o sinal. Telespectador, o sinal é um serviço que foi implantado pela Polícia Rodoviária Federal, acho que por conta deles mesmos, né? Porque eles são demais. Esse sistema faz o seguinte: se você comunicar o furto ou roubo de um automóvel, o e-mail, né, da Polícia Rodoviária Federal, você vai permitir que os agentes entrem em ação imediatamente e comecem a rastrear um raio de 100 quilômetros. Né? E nisso aí já recuperaram vários carros. Eu tenho notícia, Molinari, lá do Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil, Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. O carro foi roubado em Cuiabá, no Mato Grosso integrado, e a comunicação foi feita, o carro foi apreendido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí, além de recuperar o carro, tinha lá 1 tonelada de cocaína. Isso é brincadeira, rapaz. Isso é muito bom. O sinal tem trazido resultados muito positivos, porque, na verdade, foi feito em cima de um estudo, de um projeto antigo que a polícia já tinha, que chamava o Alerta. O senhor pode cadastrar direto no site da Polícia Rodoviária Federal a placa do carro. E esses 100 quilômetros, como a gente havia conversado, é exatamente naquela primeira hora, como a gente fala até no resgate de vítimas de acidente, mas na hora do crime também, é aquela hora de ouro, é a hora que o carro está se deslocando. Então, quando acontece a ocorrência, todos os policiais que estão naquele raio, né, de 100 quilômetros são comunicados. Então, todos eles ficam mais atentos àquele tipo de veículo e àquela placa, né, naquela primeira, naquela segunda hora. Então, ainda pega esse veículo ainda se deslocando, né, com o meliante, indo para algum lugar para guardar esse carro. E isso não quer dizer que num raio superior a ação continue também, porque fica lá registrado. Sim, com certeza. Esse carro, por exemplo, estava roubado em Cuiabá e foi apanhado lá em Pedro Juan Cabaleiro, Sim, no Paraguai. Né? Exato. O sinal ele só complementa o nosso sistema de alerta para aquele primeira hora, para aquelas primeiras 2 horas do fato, para deixar o policial mais atento àquela situação. Mas ele continua no banco de dados e toda vez que for consultado o banco de dados, vai aparecer o registro de roubo desse veículo. Que maravilha. Eu acho que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal tem que ser aplaudido. Eles estão demais. E agora, nesse período assim de festa, o trabalho de vocês complica muito, né? Porque tem muita gente que abusa, né? Aumenta bastante. E a questão maior que a gente tem hoje, que eu acho interessante nós conversamos com o telespectador do senhor, é a gente lembrar que a questão do abuso ela é muito importante, mas também da conscientização do nosso motorista, né? Da consciência dele. Porque, além do abuso, é a questão da preocupação com a própria segurança, né? Às vezes, muita gente negligencia a segurança, não pelo abuso, mas porque achar que não tem problema. Aquela hora de viajar à noite, né? De andar pôr um pouquinho mais de peso no carro, não ler o manual do veículo, né? Não saber quais são os limites que o carro tem. Então, a negligência, às vezes, ela é até mais perigosa do que o abuso, porque a pessoa faz sem saber. O abuso, ele ainda tem consciência que ele está passando o limite. E muita gente que sai na rodovia nesse tempo, coloca mais peso no veículo, não calibra o pneu corretamente. Então, são acidentes também graves que acontecem, né? Que a gente também gostaria de estar Você quer ver lembrando. um outro negócio também que é extremamente perigoso, sobretudo aqui no Vale do Paraíba, que as pessoas andam nos acostamentos aí para cumprir promessa e tudo mais? É esse pessoal que não consegue esperar 5 minutos se tiver um bloqueio, alguma coisa, e mete o carro no acostamento e vai por cima de tudo que tem por ali. Exato. Apesar da multa ser caríssima, né? Uma multa cara, passa de R$1.000 e os sujeitos continuam fazendo aí essas diabruras. E o perigo do apelo que a gente faz até para a pessoa do acostamento, o senhor lembrou muito bem lembrado, é que o acostamento é a nossa via para acessar
a emergência, para socorrer, para liberar a rodovia. Então, às vezes, as nossas viaturas, além do problema da multa, da questão grave, né, e é como a gente está falando do abuso, é daquela pessoa que negligencia, que esquece que aquela pessoa que está no acidente precisa que a ambulância chegue, precisa que o médico chegue, e até mesmo para liberar a rodovia, o guincho precisa chegar para tirar o carro da rodovia. Então, se essas pessoas que acessam esse acostamento acabam bloqueando o acesso do socorro, né, e acabam aumentando o risco, né, que essa pessoa não chegue o socorro a essa pessoa e o acidente seja mais grave ou a pista fique fechada por mais tempo. O sujeito só olha o umbigo. Eu, outro dia fui ao Rio de Janeiro, dificilmente tenho ido, porque eu tenho medo, mas fui, né? Aí deu um quiprocó ali na Serra das Araras. Também tem um troço que você fica no congestionamento 2 horas, daqui a pouco libera, você passa e não vê nada. É um negócio estranho, mas fiquei lá, rapaz. E em cima de um elevado, passava caminhão pesado do outro lado, aquilo balançava, assim, dava um medo danado. E os caras pelo acostamento ali, na cara, rapaz, daquele SOS Nova Dutra ali da Serra, como se nada... né? É muito complicado isso. Falta de respeito, falta de educação e egoísmo, sobretudo. Sim. E a Polícia Rodoviária hoje, ela trabalha com o lema de ser uma polícia cidadã, né? Como o senhor falou, a polícia evoluiu bastante e ela busca esse resgate da cidadania. Porque tudo isso é uma questão de cidadania, né? De cumprir os seus deveres, de exercer os seus direitos, mas cumprir seus deveres. De ter a consciência que é o bem comum, né? O bem social que tem que estar em evidência, né? Não só o bem próprio, né? Não só o interesse próprio. E é essa preocupação que a gente traz hoje muito para o nosso cidadão, esse resgate da cidadania. Um exemplo interessante que eu trago para o senhor até hoje, que a gente pensa muito nisso na questão da cidadania, é o quanto o nosso usuário, o quanto o nosso motorista se preocupa em tomar multa e não se preocupa pelo valor da própria vida dele. Verdade, né? Vamos falar sobre isso na volta da entrevista. Tranquilo. Aqui com Edson Molinari, da Polícia Rodoviária Federal, que a gente está cumprimentando toda hora pelo belo trabalho que tem realizado por nós nas rodovias. Voltamos já aqui. O Edson Molinari é da Polícia Rodoviária Federal, está aqui conosco hoje falando sobre esse momento de festas, né, que as pessoas exageram um pouquinho e também cometem algumas imprudências, carro quebrado, sem condição de rodar, né? E vai todo mundo sem farol, sem lanterna traseira, tudo isso complica, né, a segurança das pessoas e o sujeito está nem aí, ele quer, né, tá olhando só para o umbigo dele. A preocupação é exatamente essa, né? A pessoa às vezes quer chegar numa praia, quer chegar na casa de um parente, quer chegar em algum lugar e acaba esquecendo que existe o caminho, né? Entre a casa dele e aonde vai passar as festas, né? Existe o caminho, existe uma viagem, né? Verificar todos os equipamentos de segurança, verificar toda a situação do veículo. E como eu estava falando para o senhor no bloco anterior, só para complementar essa questão de cidadania, o apelo que a gente faz hoje para o cidadão é que ele se preocupe primeiro com a vida dele, né? Se a gente pegar hoje na nossa rodovia Dutra aí, você vai ver que em frente ao posto da polícia não existe acidente. Em frente ao posto da polícia todo mundo passa devagar, todo mundo usa o cinto, todo mundo, né, ninguém fala no celular. Então ele respeita o policial, mas ele não respeita a própria vida dele, não respeita a família dele. Então se ele se comportar em toda a rodovia como ele se comporta em frente ao posto nosso, será que aconteceriam acidentes? Ah, duvido. Porque em frente ao posto nosso não acontece. Pois é. Então, se ele tem consciência disso, é como a gente estava falando, se ele tem consciência de como ele tem que se portar, né, para não tomar multa, porque ele não se comporta para não sofrer acidente. Verdade. E é esse resgate que a gente quer trazer, é ser cidadão, é pensar em todo mundo junto, para que todo mundo chegue junto, para que todo mundo festeje e volte para sua casa, com sua família, em segurança. Aliás, a volta é um momento também importante. O cara, às vezes, quer ficar até o finzinho do feriado, até o fim, aí volta num trânsito pesado, tem lá um horário bom para voltar, né? Meio-dia do encerramento da temporada. Isso, um tempo bom. Um pouco antes do almoço, um pouco na hora do almoço. O final da tarde é sempre mais tumultuado, né? Intercalar isso, consultar as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual, que trabalham no trecho, né, mais do litoral, para exatamente estar consultando sobre esses horários ideais que possam estar voltando, exatamente para ter essa segurança, para ter, né, mais tranquilidade na volta e se todo mundo, né, escalonar o horário, aí acaba não tendo congestionamento em horário nenhum, né? Nesse ponto, inclusive, a Nova Dutra, né, o consórcio, tem lá uma disponibilidade, uma gama enorme de acessos pela internet. Tem uma rádio agora, 107.5, que as pessoas sintonizam, vão recebendo informações de todos os trechos. Quer dizer, não falta condição
para o camarada dirigir bem e com segurança e sem passar pelos transtornos, né, de uma rodovia pesada. Hoje a internet ela facilitou muito isso, né? Verdade. Busca todo tipo de informação, né? Até o próprio Waze, que é aquele GPS lá, que traz informação onde tem congestionamento, onde não tem. Então, buscar essa informação, né? Não só chegar no carro, e como a gente fala muito, né, para o nosso usuário, né, tem um acelerador, freio, uma embreagem, um volante, o cara entra, ligou o carro, ele vai embora, ele não olha um óleo, não olha uma água, não olha a condição de rodovia. Então, consultar tudo isso vai diminuir o risco e vai trazer uma viagem mais agradável, com mais segurança, né? Sem estresse, para chegar no passeio. Molinaro, um outro assunto importante também, essa história do farol ligado durante o dia, né? Está sendo bem observado isso ou ainda tem muita gente que não está ligando nem... A gente tem um número elevado ainda de notificações sobre o farol e, como mais uma gente falou, é a questão da consciência do nosso usuário, né? Pensar que com o farol você é mais visto, né? Existe um estudo, né, que foi feito antes dessa lei, buscando comprovar que ela reduz, né, o número de acidentes, né, de atropelamentos, né, de ultrapassagens indevidas em rodovias de pista simples, e reduziu o número de acidentes. Então, já houve uma redução significativa do acidente, mas ainda muitas pessoas ainda esquecem do uso do farol e acabam tomando, né, sofrendo essa notificação, sofrendo essa autuação. Então, relembrar mais uma vez, é época de férias agora, o maior movimento da rodovia, não esquecer de usar o farol baixo no tempo todo, né? E os carros mais modernos têm aquela luz diurna, né, que é o farolzinho lá de LED. Molinari, outra coisa que está aí sendo disponibilizada pela Polícia Rodoviária Federal é um sistema de integração pelo celular, pelo WhatsApp, penso eu, né, que seja a notificação de multa, facilita aí o acompanhamento do processo. Sim. Como é que está funcionando isso? É um aplicativo que foi criado pelo Denatran. Sei. E a Polícia Rodoviária já está aderindo também, que é o sistema de notificação eletrônica. Você se cadastra o seu CPF, a sua CNH e o seu veículo, e toda notificação que o seu carro sofrer, seja na rodovia federal, na rodovia estadual, acho que a maioria dos estados já estão aderindo, e as cidades, o senhor recebe no seu celular. Caso o senhor não tenha interesse de fazer o recurso e reconhecer que cometeu essa infração, o senhor pode estar pagando essa multa com 40% de desconto. Ou seja, tem um desconto significativo e é um sistema mais rápido, né, de agilizar todo esse trâmite da notificação, da autuação e tudo mais. Mas foi criado pelo Denatran, mas a Polícia Rodoviária também já aderiu a esse sistema também. Quem sofreu alguma notificação, uma notificação de autuação na rodovia, vai ser notificado direto no celular e tem essa possibilidade de fazer o recurso, ou se caso não fizer o recurso, pagar com esse desconto. Para concluir, tem gente que gosta de afundar o pé no acelerador enquanto não tem radar. Já conhece mais ou menos onde é que fica o radar, aí vai, tchum, pé na jaca. Só que aparece de vez em quando um agente da Polícia Rodoviária Federal com uma coisa que parece uma máquina fotográfica com um cano enorme, tuf, e pega o sujeito na multa. Nós estamos com um radar bem avançado, que ele trabalha com um feixe de laser. Antigamente o pessoal falava muito daquele radar que trabalhava com som, que tinha até um antirradar. Hoje o radar trabalha com laser, com luz, então não tem como detectar o radar, né? Tá. Então é exatamente essa novidade que a polícia trouxe, é uma tecnologia bem avançada, né, que as polícias rodoviárias estaduais também estão aderindo. E mais importante do que isso, como o senhor falou, e é bom lembrar para o nosso usuário, que a velocidade incompatível, ela é a terceira maior causa de acidentes. Ela só perde para falta de atenção, entendeu? E para outras causas que a gente não consegue definir na hora do acidente. Então, se você tirar essas outras causas, a velocidade incompatível é praticamente a segunda maior causa de acidentes graves, né, na rodovia. Então, lembrar, como a gente falou, muito mais do que a multa, o maior valor da multa que você pode pagar é a sua própria vida, é a vida da sua família. Piacere. Belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas nossas estradas. Eles não estão multando por maldade, multam para tentar educar as pessoas a dirigirem com mais cautela, mais cuidado e, sobretudo, respeitando os outros.